Continuando o nosso curso de Física em Casa, vamos falar hoje de momento de uma força. Imaginemos uma pessoa tentando girar uma porca com uma chave. Utilizando forças de mesmo valor, será mais fácil girar a porca em torno de seu centro O se a força for aplicada no ponto A, em vez de ser aplicada no ponto B. Quanto maior for a distância do ponto de aplicação da força até o centro O da porca, maior será a facilidade de girarmos a porca usando a chave. O momento de uma força é a capacidade dessa força em fazer girar um objeto. O mesmo ocorre quando tentamos fechar uma porta. Se exercermos a força em A, a facilidade é maior do que se exercermos a força em B. O eixo de rotação é o que contém as dobradiças. Portanto, há uma relação entre força aplicada e a distância do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação. A grandeza física que relaciona essas duas grandezas é chamada momento de uma força ou torque. É verdade. Para definirmos a grandeza momento, consideramos uma força F e um ponto O chamado de polo. Aqui nós vemos a força na figura sendo aplicada no sentido horário e sentido anti-horário. Percebo que a força faz uma rotação em cima do polo. O momento da força F em relação ao ponto O é dado por momento da força F em relação ao ponto O fixo é o produto da intensidade da força F pela distância D do ponto O, a reta suporte da força, sendo D braço do momento e O polo do momento. O momento de uma força tende sempre a causar um movimento de rotação do corpo sob a ação dessa força em torno do ponto O considerado. O momento pode ser positivo ou negativo. A conversão de sinal é arbitrária, porém adotaremos a seguinte: negativo para o sentido anti-horário e positivo para o sentido horário. Duas forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, e aplicada em pontos distintos de um mesmo corpo, formam um binário. Observe que um binário tende a produzir apenas uma rotação no corpo em que é aplicado, e só pode ser equilibrado por outro binário, pois uma outra força sozinha que atuasse no corpo provocaria uma resultante diferente de zero. A resultante de um binário é sempre nula. Aplicação. Uma régua de 30 cm de comprimento é fixada numa parede no ponto O, conforme figura ao lado, em torno do qual ela pode girar. Calcule os momentos das forças F1 igual a 50 N, F2 igual a 60 N e F3 igual a 40 N em relação ao ponto O. Resolução. No esquema a gente percebe o seguinte: como nós adotamos anteriormente, no sentido horário vai ser o nosso sentido positivo e no sentido anti-horário será o nosso sentido negativo. A força F1 está aplicada em cima do ponto O, em cima do polo. Quando a força é aplicada em cima do polo, ela sempre vai ser igual a zero. Por quê? Quando você aplica essa força em cima do polo, ela não provoca rotação. E o momento de uma força, ela provoca um movimento de rotação. Já a força F2 e F3, elas provocam um movimento. Percebam, F2 vai provocar um movimento no sentido horário e F3 vai provocar um movimento no sentido anti-horário. O momento de força F1 em relação a O é nulo, pois a distância do ponto O até a linha de ação de F1 é nula. Então nós temos o momento da força de F1 a O é zero. As distâncias de F2 e F3 até o ponto O são, respectivamente, iguais a 30 cm e 15 cm. Mas lembre que a unidade de medida de momento é Newton vezes metro. Então temos que converter esses 30 cm em metro. Para converter, basta dividir por 100. Então 30 cm equivale a 0,3 metros e 15 cm equivale a 0,15 metros. Logo, temos que o momento da força F2 é igual a força F2 vezes a distância, que é igual a 60 vezes 0,3, que é igual a 18 Nm. O momento da força F3 é igual a menos F3 vezes D. Opa, por que a força é negativa? Não sei. Como nós vimos, nós adotamos que no sentido anti-horário, a força seria negativa. Menos 40 vezes 0,15 igual a menos 6 Nm. Que demais! Momento resultante.
Se um corpo está sob a ação de várias forças, o momento resultante desse sistema de forças em relação ao ponto é a soma algébrica dos momentos das forças componentes em relação ao mesmo ponto. Só que dessa vez vamos adotar um esquema diferente. Dessa vez o sentido anti-horário será positivo, o sentido horário será negativo. O que fazer para achar o momento resultante? Aplicação 2. Considerem-se as forças atualmente sobre a barra AB, de peso desprezível, indicadas na figura. F1 é igual a 8 newtons, F2 igual a 6 newtons, F3 igual a 10 newtons e F4 igual a 20 newtons. Tá? Determine o momento de cada uma das forças em relação ao ponto O, ou seja, o nosso polo. Está bem aqui, ó, quase no meio da barra, mas não está no meio. Momento da força F1 é igual a menos F1 vezes a distância do ponto A até o ponto O. Então nós temos a força F1 menos 8 newtons vezes 3 metros, que é igual a menos 24 Nm. Momento da força F2, que é igual a F2 vezes a distância de C, do ponto C até O, que é igual a força F2, que é 6 newtons, vezes 1 metro, que é igual a 6 Nm. Momento da força 3. Força 3 vezes a distância de O a D, o ponto D onde está contida a força 3. Então é igual a 10 vezes 1,2, que é igual a 12 Nm. Momento da força F4 é igual a F4 vezes OB, que é igual a menos 20 vezes 2,7 metros, que é igual a 54 Nm. A letra B pede, determine o momento resultante em relação ao ponto O. O momento resultante é igual à somatória dos momentos. Então nós temos aqui 4 momentos. Momento da força F1, momento da força F2, momento da força F3 e momento da força F4. Teremos menos 24, mais 6, mais 12, menos 54. Fazendo a operação, chegamos ao valor. Se o momento resultante é negativo, significa que a barra gira no sentido horário. Como foi dito anteriormente, é arbitrário, você escolhe. O sentido horário é positivo ou o sentido horário é negativo. Você aplicando corretamente o sentido que você escolheu como positivo, você vai ter o seguinte, que o sentido negativo ele vai estar apenas oposto ao sentido positivo, mais nada. É verdade. Tá? Nesse caso, como adotamos que o sentido horário seria o sentido negativo, então esse valor de 60 Nm indica apenas que ele está rotacionando no sentido horário. Equilíbrio estático de um corpo extenso. As condições necessárias e suficientes para que um corpo extenso, isto é, de dimensões não desprezíveis, se mantenha em equilíbrio estático, são: primeira condição, a resultante de todas as forças que nele agem é nula. Esta condição faz com que o corpo não tenha movimento de translação. Condição 2. A soma algébrica dos momentos de todas as forças que nele atuam em relação ao mesmo ponto é nula. Esta condição faz com que o corpo não tenha movimento de rotação. Aplicação 3. A barra AB da figura tem peso 1000 newtons e está em equilíbrio na horizontal, conforme indica a figura ao lado. Sabendo que a deformação da mola é de 20 cm e o peso da carga pendurada é de 2.250 newtons, calcule a reação do apoio em A. Temos uma força aplicada para cima pela mola, a força peso da barra, que é 1000 newtons, temos a força da carga, que é de 2.250 newtons. Possuímos ainda a força de reação desse ponto A. Tá? É o ponto onde vai rotacionar. Então, para que ela esteja em equilíbrio, temos duas condições. A resultante das forças é igual a zero e o momento resultante também é igual a zero. Então, primeira condição. Tá? Aqui nesse caso, nós não vamos considerar sentido de rotação, porque a gente quer a somatória das forças. Então, nós temos força de reação no ponto A mais a força F aplicada pela mola. E para baixo, as duas forças pesos, que vai dar um valor de 3.250 newtons. Segunda condição, o momento resultante é igual a zero. Temos aqui que o momento da força de reação em A, momento da força peso da barra, mais o momento da força peso da carga, mais o momento da força elástica da mola. Tudo isso igual a zero. Como está em cima do polo, como já foi dito no exemplo 1, então o momento no ponto A é igual a zero. O momento da força peso da barra vai ser igual ao
peso da barra multiplicado pela distância de A até G. Momento da força-peso da carga vai ser igual ao peso da carga, que é a força, vezes a distância de A até C, mais a força F vezes a distância de A até B, que vai ser F vezes B, porque não sabemos quanto vale a força F, a força elástica. Tá? Tudo isso igual a zero. Aplicando aqui os valores, encontramos que o valor vai dar uma força F de 2 N. Então, encontramos aqui a força F aplicada na mola. Substituindo, nós temos a força F de 2.000 newtons, tá? Passa para o outro lado subtraindo, e vamos ter então que a força de reação em A é 1.250 newton. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Fique com Deus e até a próxima.